dias. Querido, tá diferente o negócio hoje aqui, tá? A minha oração ali foi: Deus, que eu não te atrapalhe em nada. Eu falei para vocês que nós, semana passada, nós começamos uma sequência de ministrações e eu vou trazer hoje e domingo que vem, que vão se complementar. Domingo passado nós falamos sobre o nosso olhar e as vozes que temos ouvido, que quando Deus mostra um cenário, Ele vai além das circunstâncias, e aqueles que têm o coração em Deus conseguem enxergar, como foi com aqueles 2 espias. E hoje nós vamos falar sobre voltar a caminhar com um propósito. E foi muito lindo que o capítulo que o Will leu aqui, porque casa muito com o que nós vamos falar. Primeiro nós temos que ressignificar o que nós enxergamos, como nós falamos domingo, e esse domingo nós vamos falar sobre como nós avançaremos, como nós traremos de volta os propósitos em nós, como que nós vamos voltar a fazer para Deus com o coração em Deus. Primeiro é colocar o coração em Deus, e a partir de então é como sair de uma zona de conforto em que nós olhamos e falamos assim: uau, Deus está fazendo algo, para uau, eu sou parte do que Deus está fazendo. Nós não teremos semanas passadas nós conversamos, nós não teremos mais o ministério de intercessão, nós seremos a intercessão. Nós não teremos mais o ministério de evangelismo, nós seremos o evangelismo nessa cidade. Nós não teremos sacerdotes levantados na figura humana, nós seremos uma igreja sacerdotal, querido. Então é uma palavra de ativação. E semana que vem será, não vou falar para você vir. Você tem que vir para ver o que vai ser. É a Jesus Flix. E se eu não sou bom de tema, sou péssimo, criatividade zero para tema. Eu até falei com Guerra essa semana, eu falei: cara, o que vocês colocar de tema tá bom. Mas para essa palavra veio ao meu coração já há algum tempo, e eu comecei a maturar e trazer e a desenhar um pouco melhor. Essa seria: coloque o termômetro. É hora de colocarmos o termômetro. Como está a nossa temperatura? Será que nós estamos quente, frio, mornos? E nós vamos falar de uma palavra que João recebe quando Deus começa a falar com as igrejas do Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 3. Querido, não se assuste. Nós vamos começar a falar uma palavra em Apocalipse, mas não vamos para uma escatologia, tá bom? Apocalipse 3. Quando Deus está falando com a igreja de Laodiceia, versículo 14 em diante, 3:14, vai dizer assim: o anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente.
Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Se nós pegarmos aqui das igrejas, Laodiceia era uma que, aos olhos humanos, era uma igreja muito próspera, uma região muito rica, uma igreja que a galera passaria, olhar e falar: nossa, essa igreja é da hora, essa igreja é boa demais. E quando Deus começa a falar, Ele começa já a nos ensinar princípio, e desde o primeiro versículo, do versículo 14, o Senhor começa a desenhar algo para a nossa vida também. Quando o texto começa dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, são essas as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. É Deus nos avisando ou nos relembrando de que a igreja não pertence ao homem. A igreja não é um desenho de uma liderança humana. A igreja não é uma resposta a um anseio humano. A igreja continua e sempre será governada pelo Amém. O Amém é o assim seja, aquele que tem a palavra final. Ninguém pode parar uma igreja, querido, porque uma igreja, ela é fruto do Amém. A palavra final, o desenho de como a igreja se move, nunca pode ser nossa, sempre tem que ser dele. Então ele começa falando: ao anjo da igreja escreva, são as palavras do Amém, são as palavras do soberano. A tua vida, a tua família, a tua história, ela tem que estar debaixo não das emoções, não das perspectivas humanas, mas nós temos que estar rendido ao soberano, aquele que fala assim seja, aquele que traz a verdade sobre nós. Então, começaremos refletindo: quem está ditando as regras? A Bíblia fala que Ele estabelece reis e Ele também os faz cair. A Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Mas será que nós respeitamos isso? Será que nós temos parado e ouvido o que o Amém está falando sobre nós? O que o Amém está falando sobre a adoração desse lugar? O que o Amém está falando sobre a criação dos teus filhos? O que o Amém está falando sobre a tua vida financeira, as tuas emoções? Ou será que nós estamos correndo atrás de pessoas, ou de ídolos, ou de youtubers, ou de sei lá do que mais, para determinar ou trazer um afago? A igreja continua sendo regida e direcionada pelo soberano da criação. A nossa vida não pertence a nós mesmos. Nós somos mordomos daquele que um dia voltará.
Um dia eu estava orando e eu vi um livro. E a cada página que virava eu via paisagens, desenhos bonitos. E daqui a pouco outras páginas com rabiscos, coisas feias, cores todas misturadas. E daqui a pouco as páginas voltavam a ficar bonitas de novo. E o Espírito Santo falava assim: essa é a tua vida. Todas as vezes que você pegou a caneta para querer controlar as tuas atitudes, deu ruim. Deus está falando: devolve para mim. Deixa Ele reescrever as coisas para você. E Ele fala para Laodiceia, porque Laodiceia carregava uma soberba, carregava um sentimento de não preciso de ninguém. E Ele fala assim: eu conheço as tuas obras. Outra coisa que já me dá um chacoalhão: não era uma igreja pobre em obras, era uma igreja que fazia. Por isso que os líderes que têm sentado à mesa com os pastores aqui têm ouvido muito. Não é sobre o fazer, é como fazer. Não é sobre o fazer por fazer, é nos tornar primeiro. Então, se tem uma igreja que tinha obras, é Laodiceia. E ele começa a falar: eu sei que vocês não são quentes e não são frios. Melhor fosse que vocês fossem quentes ou frios. E aí, queridos, precisamos ampliar um pouco o nosso entendimento para esse texto. Por diversas vezes ouvimos músicas, falamos de espiritualidade nessa frase. Nós teologicamente apontamos para uma espiritualidade. E esse texto, essas expressões que Deus usa, não são expressões de níveis de espiritualidade. Não está falando aqui do crente quente e o quente frio. Não está falando sobre o avivado e o de frieza espiritual. Esse texto não fala sobre isso, senão nós já teríamos uma incoerência bíblica para decifrar. Como que, se fosse níveis de espiritualidade, como que um Deus falaria que era melhor que fosse frio? Então, se você teve esse entendimento até agora, hoje também será uma manhã de ampliar um pouco mais o seu entendimento, porque Deus, Ele não está tratando com Laodiceia sobre isso. Deus sabia qual era o ponto que Laodiceia, por Laodiceia ser uma igreja independente, no sentido de ela conseguia caminhar nas suas riquezas e no seu poder, Deus falou assim: tem algo que você não consegue mudar. Aqui Deus está fazendo uma analogia com a situação das águas daquela região. Laodiceia está num desenho geográfico perto de duas cidades, uma chamada Hierápolis e a outra chamada Colossos. Hierápolis era uma cidade conhecida pelas suas águas medicinais. Hierápolis era um lugar onde os doentes, as pessoas com problemas ósseos, problemas de junta, elas iam para esse lugar para conseguir se banhar e fazer um tratamento. Então Hierápolis era conhecido como um lugar de cura. Presta atenção nisso. Hierápolis era conhecido como um lugar onde que as pessoas iam para ser curadas, para ser tratadas. Hierápolis tinha uma utilidade nas suas águas quentes. Depois, um pouco mais a leste,
tinha uma outra cidade chamada Colossos. Essa cidade, ela ficava mais ou menos numa região árida, numa região de muito calor, e os viajantes passavam por Colossos, e paravam em Colossos, por causa que lá era fonte de águas frias, era como se fosse um oásis no deserto, um lugar para refrigério, um lugar onde os viajantes podiam passar e iam até lá, para que eles tivessem refrigério. As águas frias eram um lugar de refrigério para as pessoas. As águas quentes eram um lugar de cura em Hierápolis, e as águas geladas, frias, era lugar de refrigério. Só que Laodiceia não produzia água. E a água de Laodiceia vinha de fontes de uma cidadezinha chamada Gisli. E essas águas vinham quentes. E elas vinham por aquedutos. E quando chegava em Laodiceia, ela já não estava mais quente. Ela estava morna. E nessas águas havia um componente, carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio na água morna causava náuseas. As águas de Laodiceia eram águas que não servia para nada no estado que chegava lá. E se alguém tomasse as águas mornas de Laodiceia, causaria enjoo a ponto de vomitar. E Deus pega toda essa figura que eles sabiam bem e falava: ah, Laodiceia, você se gaba tanto, mas você perdeu a utilidade. Você já não é um lugar de refrigério para as pessoas. Você não é um lugar de cura. E eu estou a ponto de vomitar-te, porque você é morno. Sabe o que é isso, querido? Para nós hoje, trazendo para os nossos dias, é Deus olhar e enxergar que nós não estamos sendo um lugar de cura. Eu não estou falando como poema física agora, eu estou falando como pessoa. Eu já não sirvo mais em Deus para ser um lugar de cura. Eu já não me movo mais como um lugar de refrigério para as pessoas. Eu perdi a utilidade, eu vou vivendo por viver. Eu venho para cá no domingo, mas eu quero só receber a minha parte. Eu quero viver na minha vida ali, do meu jeito, da minha estrutura, do meu modo de viver. Eu até faço, eu conheço as tuas obras, porque nós fazemos, mas nós não queremos mais envolver de verdade ao ponto de Deus usar a nossa vida. E quando isso acontece, nós vamos na síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Eu venho aqui, eu entro, eu recebo, eu volto para minha casa. E às vezes Deus deixa um chacoalhão vir no nosso meio, para falar: ei, igreja, é hora de reativar, porque eu escolhi você para ser um canal de cura para as nações, de cura no meio da tua família. Eu te chamei para ser um lugar de refrigério. As tuas mesas serão lugar de refrigério. A tua palavra apontará para um lugar de cura. E se nós não prestarmos atenção, nós vamos ficando mornos. E não é estrutura espiritual. É sobre entendimento dos propósitos de Deus. Tem muita gente de trás das malhadas, muita gente de trás das malhadas.
nós começamos a intitular pessoas por aquilo que nós vemos fazer, mas Deus vê coisas além. Eu olho para o Henrique tocando o teclado, não é só sobre o teclado na vida dele, mas é sobre o que ele carrega de Deus. Pessoas aqui não terão as plataformas para se expressar. Pessoas aqui talvez não terão os instrumentos, mas nós não podemos deixar que o inimigo nos cegue ao ponto de nos tornarmos inúteis. De a ponto de achar que um pastor vai orar por mim e as coisas vão acontecer. Ao ponto de achar que é dessa plataforma que vai vir o alimento espiritual para a minha vida. Não é, querido, nós temos muito mais. E essa manhã é uma manhã de ativação. E ele começa a falar com ele: porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus não nos criou para vivermos só para nós mesmos. Por isso que nós não nos movemos numa teologia coach, por mais que isso sirva em algum momento para algumas vidas. Nós nos movemos como uma família. Aquilo que nós vivemos, nós não vivemos só para nós. Tá tudo bem comigo. Tá tudo bem comigo. Eu tô bem. Meu dinheiro tá beleza. Minha saúde 100%. Mas nós corremos o risco de ouvir do Espírito: você ainda é miserável, pobre, cego, nu, porque você já não é mais nem quente nem frio. As tuas águas já não servem mais para tocar pessoas. Querido, uma família espiritual não é sobre o eu, é sobre o nós. O que tem jorrado? Coloca o termômetro aí. Qual é a tua temperatura? Querido, nós somos uma família em que não são poucos que fazem muito, mas seremos muito que vamos fazer tudo o que pudermos fazer. Amém? Vocês estão felizes ainda? Aleluia. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Aqui Deus está ensinando que Ele nos enxerga aquilo que ninguém enxerga. Ele não enxerga o que fazemos, mas como fazemos. Que coração nós fazemos o que fazemos. Nós não seremos reconhecidos como a melhor estrutura, a melhor. Nós temos que ser reconhecidos em Deus com um coração quebrantado e contrito, um coração disponível a fazer aquilo que Ele quer fazer, a partir do lugar daquilo que nós nos tornamos nele. E ele começa a falar assim: você não está vendo que você é miserável, pobre, cego, está nu? Por que Deus utiliza dessas três expressões: pobre, cego e nu? Porque Ele está ensinando para Laodiceia
que os corações importam para Ele, não as estruturas somente. As estruturas servirão um coração pronto para Deus. E Ele está falando: Laodiceia, você é pobre. E se nós formos entender a história, Laodiceia era a cidade mais rica de toda a Decápolis. Não existia, Laodiceia seria a Avenida Paulista nos dias de hoje. Um centro financeiro em que eles não precisavam de nada. Houve um terremoto em um determinado momento em Laodiceia, em que eles se gabavam porque eles reconstruíram a cidade sem precisar de ninguém. Porque eles eram muito ricos para os homens, mas para Deus eles eram pobres. Outra coisa que eles se gabavam, depois nós vamos voltar nisso, eles eram um lugar de maior desenvolvimento oftalmológico. Eles tinham um colírio naquela região que vinha gente de todo canto. E eles se gabavam disso também. E Deus fala: Laodiceia, vocês curam cegueiras humanas, mas não percebe que você é cega. Laodiceia era a região de maior produção da lã negra. A lã negra era uma das lãs mais cobiçadas na sociedade, que fazia os vestidos, que fazia as roupas mais sofisticadas para a época. E Deus fala assim: você está nu, Laodiceia. Você está nu. Os 3 pontos que Laodiceia mais se tornava suficiente em si mesmo, foi os 3 pontos que mais afastaram da dependência de Deus. E é sobre eles que nós vamos conversar um pouquinho aqui. O primeiro ponto que eles começam a falar é sobre a riqueza que Laodiceia tinha. E Deus fala assim: compre de mim ouro refinado no fogo, e aí se tornará rico. Os filhos de Deus, queridos, uma família espiritual, não para na suficiência do que as riquezas humanas podem gerar. Uma família espiritual se move por riquezas espirituais que a traça não destrói, que o homem não pode roubar. Riquezas espirituais de você olhar para o teu irmão e derramar generosidade nele, de você olhar e falar assim: ei, está aqui os meus ombros, para nós levarmos juntos isso que está pesado para você. Ser rico espiritualmente é conseguir discernir a minha família, como a minha família tem se movido. Não é sobre mais o quanto eu construo para mim, mas é o quanto nós entendemos o céu para nós. O fogo refinado, o ouro refinado no fogo, significa a riqueza que passa pelo Espírito, que destrói toda a impureza. O fogo para o ouro é para purificação.
Querido, para Deus não adianta construirmos coisas só para nós, se o nosso coração não estiver refinado no fogo. Por que nós vemos tantas pessoas tirando a sua vida? Porque busca a qualquer custo as coisas humanas. E eu não estou falando aqui contra as coisas humanas, querido, mas elas têm que ser refinadas pelo fogo. Há riquezas espirituais que movem uma igreja. Há riquezas espirituais que movem a tua família. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem pessoas que estão construindo riquezas e perdendo o convívio com seus filhos. Tem pessoas que estão vivendo coisas assim, todo mundo olha e você fala, não preciso de ninguém, mas não consegue ter uma mesa com alguém, não consegue ter uma comunhão, não consegue ter uma vida na vida. Esses dias eu estava em casa, daí nós começamos, o Japa mandou uma mensagem, Manu, estou na praia, vem aqui. E daqui a pouco nós largamos tudo, só pelo simples fato de estar numa mesa com um amigo. Essas são riquezas que o mundo natural às vezes não nos proporciona pela correria, mas uma família que se move espiritualmente, querido. De se alegrar com o testemunho do Pedro aquele dia. De olhar as necessidades uns dos outros. O teto é mais alto do que nós pensamos. As coisas humanas, ela não pode mover uma família. Mas há um ouro refinado pelo fogo. E Deus fala, compra de mim isso. E é legal que é igual o banco imobiliário. Ele dá o dinheiro para nós comprar. Às vezes quando eu estou muito apertado de grana, eu jogo um banco imobiliário com o João. Só para ter o prazer de segurar em tanta nota assim, sabe? Maravilha. Hoje vai ser Copacabana, 2 casas. Jesus fala, ei, igreja minha, eu já paguei o preço naquela cruz. Aleluia. E o meu sangue marcando a sua vida, que dá livre acesso a entrar na sala do trono. Entrai-vos, pois, confiantemente ao trono da graça. E adquira riquezas espirituais que esse mundo não pode dar. Eu estava ali e Deus mostrou o Felipe, Ele falou, vai abraçar ele. Só diz que é muito bom você caminhar com ele. Querido, isso a figura humana não consegue desenhar, é só uma família espiritual que se move. De repente vem o Bruninho aqui, e vai estar em outro lugar. Vocês não sabem o quanto o Acre está orando por vocês, porque nós somos família. Daqui a pouco o Japa fala, mano, vou colar aí com vocês. Isso são riquezas espirituais, que é só o fogo que refina, é sem pecado, é sem intenções erradas, é vinda do trono, riquezas vinda do trono. E aí ele fala, compre roupas brancas. Vocês produzem lã negra,
as pessoas te aplaudem, mas eu tenho algo para você: roupas brancas, alvas como a neve, lavadas pelo sangue carmesim. Sabe o que significa isso? Santidade. Não adianta nós sermos sepulcros caiados, bonitos por fora, e não carregarmos um testemunho do nome dEle. Uma família que leva um testemunho, não que leva uma aparência. E Deus está falando: sou eu que dou tudo isso a vocês. Vestes limpas. Querido, comece a reparar em cada letra de que você está cantando. O Will começou a cantar com a equipe aqui: eu sou nova criatura. As coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo, inclusive as tuas vestes. Não dá para enfrentar Golias com a armadura de Saul, querido. Não dá para continuar parecendo ser aquilo que nós não somos de verdade. Não é sobre aparência, é sobre essência. Eu acredito muito na segunda pergunta. Eu acredito muito na segunda pergunta. Nós, como Poema, nós já temos a primeira pergunta. A primeira pergunta é: você está feliz? E a segunda pergunta é: de verdade? Você está feliz além das aparências? Eles eram muito bons de aparência, querido. Ontem nós estávamos tendo uma mesa com um time de casais que ajudam a cuidar dos casais. E uma das coisas que nós chegamos à conclusão é: precisamos nos mover na cultura do vida na vida, da vulnerabilidade, do rasgar nosso coração, do sentar e falar: irmão, senta aqui. Também não é qualquer irmão, não. Busca alguém bênção primeiro. Porque a Bíblia fala que um cego leva o outro para o abismo. Não vai pegar aquele que nós falamos domingo, o murmurento, sabe? Ó a vida, ó céu, ó azar, que você vai se afundar com ele. Busca alguém que é bênção. Senta com ele. E eu estou falando também, não é pastor só não, gente. É a família. Nós somos uma família que pastoreia, amém? Senta com ele e fala assim: minha vida não está legal, cara. Não está legal. Todo mundo está achando que está legal, mas não está legal. Vida na vida. Tira as vestes que todo mundo aplaudem, a skin perfeição. Os filhos de Deus não usam a skin perfeição. Usam as vestes brancas, lavadas por Ele. Pessoas que sabem se arrepender nos pés do Senhor. Que não quer performar para nada. E depois Ele fala: compre colírio para ungir os seus olhos. Eu quero liberar uma palavra sobre vocês no Espírito, querido. Chegou um tempo para Poema Mogi
começar a enxergar através do discernimento espiritual. Olhos sendo abertos pelo Espírito. Deus começando a mostrar coisas espirituais. Nós estávamos na mesa conversando, chegou um tempo que pessoas escondidas serão ativadas. Não por uma meritocracia, mas por um discernimento. Você começar a olhar mais para a tua família com discernimento, querido. Você começar a olhar mais para você com discernimento. Quem Deus? Mostra quem eu sou para ti, Senhor. Tem pessoas ainda presas na pornografia, presas no pecado, vestido de espiritualidade. Mas às vezes há um sofisma que você não está enxergando quem você é de verdade. Mas Deus fala: ei, eu tenho um colírio que você não pode produzir. Eu tenho um colírio que o teu dinheiro não pode produzir, que a tua inteligência não pode produzir. Eu tenho um colírio que a tua humanidade não alcança, querido. Abre os teus olhos em mim, deixa eu derramar sobre você discernimento. Tudo que a minha carne mais queria nesses dias é estar deitando na minha cama, comendo da minha comida lá. A minha carne queria isso de verdade. Eu não estou fazendo nada demais, querido. É porque Ele me deu discernimento que esse não era o tempo de eu estar no meu conforto. Esse era eu estar junto com os pastores, junto com os líderes, junto com uma família, vivendo algo novo. Isso não depende de um mérito. Isso só depende de um discernimento. Qual é o tempo para a tua casa? Às vezes você quer que liderança defina o tempo para a tua casa. Às vezes você quer que gurus espirituais definam o tempo para o teu casamento, para o teu trabalho. Não, querido. A Bíblia fala: compre de mim colírio. Eu quero abrir os teus olhos para você começar a enxergar. Se o Thundercats tinha, imagina nós, querido. Só os velhos dão risada. Os novos nem entendem. A visão além do alcance. Pega essa, os 30 a mais aí. Os novinhos vão assistir Bob Esponja, nós assistíamos Thundercats. Olha o saudosista, tudo. Cadê o felicidade aí? Nossa, tem que se empolgar mais, André. Move mais essa galera aí. Ah, queridos, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Laodiceia das cartas foi a que não recebeu elogio nenhum. Ela não recebeu elogio nenhum. Mas Laodiceia recebeu chaves de rompimento como nenhuma outra recebeu. E ele começa dizendo: eu amo vocês. Apesar de vocês achar que conseguem sozinhos, eu amo vocês. Mas comece a se mover em diligência e arrependimento. A estrutura etimológica dessa palavra diligência, ela vai ter um rumo para zelo. Zelo. Começa a ter mais zelo pela tua vida.
Começa a ter mais zelo pelas coisas que Deus entregou na tua mão. Começa a ter zelo, cuide, não como se fosse tua, mas sabendo que é de Deus. Tem um pastor amigo meu que ele falava algo, quando alguém ia na igreja, ele falava assim: não se sinta na tua casa, porque eu não sei como você se comporta na tua casa. Às vezes você joga papel no chão na tua casa, às vezes você põe o pé lá em cima na tua casa, mas sinta-se na casa do Pai, de Deus. Nós precisamos começar a nos mover um pouco mais em diligência, sabendo que Deus entrega tesouros preciosos. Eu estava caminhando com os pastores nesse tempo, eu vi a diligência de cada um deles com os filhos. A maneira que nós olhamos, ei pais aqui, famílias, comece a agir, ter mais diligência com teus filhos. Nós não podemos entregar para um celular, discipular eles, nem para pessoas aí fora. Precisamos ter tempo com os nossos filhos. Precisamos ter diligência com a palavra, com o estudo bíblico, com a oração, diligência e arrependimento. Eu não posso ficar muito nisso, senão não dá tempo, querido. Essa palavra era para uns 4 cultos. Mas como os meus cachorros estão esperando nós, vai ter que ser um culto só. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Talvez esse versículo seja um dos versículos mais utilizado incorretamente. Nós usamos esse versículo para evangelismo. E tudo bem, querido, Deus se move também. Mas se nós pararmos com temor, essa carta é para quem? Para igreja. Não são para os ímpios. Deus está alinhando a sua igreja. Eis que estou à porta e bato. É Deus falando com a igreja dele, que se fechou na autossuficiência, que se fechou na independência, que se fechou é do meu jeito, é da minha maneira, é segundo a minha vontade, é segundo o meu querer. Aí ele já começa gritando lá de longe: o amém está chegando aí. E ele bate na porta. Ele bate na porta porque a nossa autossuficiência às vezes colocou ele do lado de fora. Às vezes o modo nosso de ser foi empurrando ele para o lado de fora. E ele ainda bate. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Não são pelos teus méritos, mas a fidelidade de quem ele é. Ele é fiel. E como um pai, ele bate a porta. E a Bíblia fala
Se alguém ouvir a minha voz, eu só preciso de ouvidos abertos para me ouvir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, nunca foi sobre o fim deste lugar, mas sempre foi sobre um novo tempo. Nunca foi sobre o fim da tua família, nunca foi sobre o fim da tua casa, nunca foi do fim da tua comunhão com Ele. Ele fala: escuta a minha voz, igreja, e se posicionem para abrir o teu coração novamente. Se você abrir o teu coração, eu entrarei. Eu entrarei. E olha aqui, querido, se você não gosta disso, está no lugar errado. Nós somos bíblicos demais. Porque se tem uma coisa que a Poema gosta, é mesa, querido. E Jesus, quando abre a porta, vai para onde? Vai para a mesa. Eu vou cear com você. Sabe o que isso nos ensina para esse momento? Nós podemos fazer tudo isso entre nós, sem abrir a porta para Ele entrar. Mas Ele quer cear conosco essa manhã. E nós precisamos ouvir. Querido, existe um fogo nesse lugar, aleluia. Aleluia, aleluia. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Querido, para mim até o detalhezinho da sequência faz diferença. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu entrarei e cearei com Ele. Jesus tomando a iniciativa de nos servir o pão e o vinho. E nós serviremos o nosso coração para Ele. Eu entrarei, cearei com Ele e eles comigo. Ele nos entregou o pão e o vinho. Nós entregamos o nosso coração. Na mesa, Ele já entregou o pão e o vinho. É a hora de entregarmos o nosso coração. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no trono. Sabe o que diz isso, querido? Você só vence uma luta, uma batalha. A nossa vida não é feita. Você não é o centro do coração de Deus. A nossa vida é luta, meu amigo. É ferro afiando ferro. É um pegando mal com o outro e despegando. Mas se nós permanecermos firmes nele, com Ele no meio de tudo isso, chegará o dia que assentaremos com Ele no grande banquete.